Oi, turma. Nossa aula de hoje é sobre equação do segundo grau. Conhecendo a equação do segundo grau. A equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado, também chamada de equação quadrática. É representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Numa equação do segundo grau, o x é incógnita e representa um valor desconhecido. Já as letras A, B e C são chamadas de coeficientes da equação. Os coeficientes são números reais e o coeficiente A tem que ser diferente de zero, pois do contrário passa a ser uma equação do primeiro grau. Resolver uma equação de segundo grau significa buscar valores reais de x que tornam a equação verdadeira. Esses valores são denominados raízes da equação. Uma equação quadrática possui no máximo duas raízes. Equação completa e equação incompleta. As equações do segundo grau completas são aquelas que apresentam todos os coeficientes, ou seja, A, B e C são diferentes de zero. Por exemplo, a equação 5x ao quadrado mais 2x mais 2 é igual a zero. É completa, pois todos os coeficientes são diferentes de zero. A é igual a 5, B é igual a 2 e C é igual a 2. Uma equação quadrática é incompleta quando B é igual a zero, ou C é igual a zero, ou B é igual a C, que é igual a zero. Por exemplo, a equação 2x ao quadrado igual a zero é incompleta, pois A é igual a 2, B é igual a zero e C é igual a zero. Exemplo. Determine os valores de x que torna a equação 4x ao quadrado menos 16 igual a zero verdadeira. Solução. A equação dada é uma equação incompleta do segundo grau com b igual a zero. Para equações deste tipo, podemos resolver isolando x assim. 4x ao quadrado é igual a 16. X ao quadrado é igual a 16 dividido por 4. X é igual a raiz quadrada de 4, porque 16 dividido por 4 é igual a 4. Então, tira-se a raiz e aí eu encontro x é igual a mais ou menos 2. Note que a raiz quadrada de 4 pode ser 2 e menos 2, pois esses dois números elevados ao quadrado resultam em 4. Assim, as raízes da equação 4x ao quadrado menos 16 igual a zero são x é igual a menos 2 e x é igual a 2. Fórmula de Bhaskara. Quando a equação do segundo grau é completa, usamos a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da equação. Na fórmula de Bhaskara aparece a letra grega delta, que é chamada de discriminante da equação, pois de acordo com seu valor é possível saber qual o número de raízes que a equação terá. Para calcular o delta, usamos a seguinte fórmula. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. E, após encontrar o valor de delta, nós utilizamos x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor de a. Aí você terá as raízes da equação do segundo grau. Passo a passo para resolver uma equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, identificar os coeficientes A, B e C. Nem sempre os termos da equação aparecem na mesma ordem, portanto, é importante saber identificar os coeficientes independente da sequência em que estão. O coeficiente A é o número que está junto com o x ao quadrado. O B é o número que acompanha o x e o C é o termo independente, ou seja, o número que aparece sem o x. Exemplo. 3x ao quadrado menos 7x mais 4 é igual a zero. Os coeficientes dessa equação são a igual a 3, b é igual a menos 7 e c é igual a 4. Segundo passo, calcular o delta. Para calcular as raízes é necessário conhecer o valor do delta. Para isso, substituímos as letras na fórmula pelos valores dos coeficientes. Podemos, a partir do valor do delta, saber previamente o número de raízes que terá a equação do segundo grau. Ou seja, se o valor de delta for maior que zero, a equação terá duas raízes reais e distintas. Se, ao contrário, delta for menor que zero, a equação não apresentará raízes reais. E se for igual a zero, delta igual a zero,
a equação apresentará somente uma raiz. Exemplo, 3x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a zero. Então, os coeficientes dessa equação, a gente já viu anteriormente, A é igual a 3, B é igual a menos 7 e C é igual a 4. Para encontrar o valor de delta, utilizamos a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula do discriminante. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, substituindo as letras pelos números, eu tenho delta é igual a menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 4. Então, 7 ao quadrado menos 7 ao quadrado é igual a 49. E menos 4 vezes 3 é igual a menos 12. E menos 12 vezes 4 é igual a menos 48. Então, delta é igual a 49 menos 48. 49 menos 48 é igual a 1. Então, delta é igual a 1. Terceiro passo, calcular as raízes. Se o valor encontrado para delta for negativo, não precisa fazer mais nenhum cálculo e a resposta será que a equação não possui raízes reais. Caso o valor do delta seja igual ou maior que zero, devemos substituir todas as letras pelos valores na fórmula de Bhaskara e calcular as raízes. Então, utilizamos, né, a fórmula de Bhaskara, primeiro para encontrar o valor de delta, que é igual a 1, já foi feito. Então, agora vamos usar x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividida por 2 vezes a. Que no nosso caso, no nosso exemplo, é x é igual a menos 7 mais ou menos a raiz quadrada de 1 dividida por 2 vezes 3. X é igual a 7 mais ou menos 1, que a raiz quadrada de 1 é igual a 1, dividido por 2 vezes 3, 6, dividido por 6. X1 é igual a 7 mais 1, dividido por 6, que é igual a 8 sexto, que é igual a 4 terços. X2 é igual a 7 menos 1 sobre 6, que é igual a 6 sexto, que é igual a 1, porque 6 dividido por 6 é igual a 1. Exercício resolvido. No caso aqui, um exemplo para que a gente entenda melhor como fazer a utilização da fórmula de Bhaskara. Então, determine as raízes da equação 2x ao quadrado menos 3x menos 5 igual a zero. Solução. Para resolver, primeiro devemos identificar os coeficientes. Assim temos a igual a 2, b igual a menos 3 e c igual a menos 5. Agora, podemos encontrar o valor do delta. Devemos tomar cuidado com as regras de sinais e lembrar que primeiro devemos resolver a potenciação e a multiplicação, e depois a soma e a subtração. Então, delta é igual a menos 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 5 vezes 2. Então, menos 3 ao quadrado é igual a 9, ou seja, 4 vezes 5 é igual a mais 20, mais 20 vezes 2 é igual a mais 40. 9 mais 40 é igual a 49. Então, delta é igual a 49. Como o valor encontrado é positivo, encontraremos dois valores distintos para as raízes. Assim, devemos resolver a fórmula de Bhaskara duas vezes. Temos, então, que x1 é igual a menos 3, mais a raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes 2, que é igual a mais 3, né? Sinal positivo, porque menos, que está fora do parêntese, com menos de dentro do parêntese, no 3, ele joga. Então, é a mesma regra da multiplicação e da divisão de sinais. Então, menos com menos vai dar mais 3. A raiz quadrada de 49, que é 7, então mais 7, dividido por 4. Mais 3 mais 7 é igual a 10. 10 dividido por 4 não pode, então eu tenho que simplificar a fração 10 quartos. Então, 10 dividido por 2 é 5, 4 dividido por 2 é 2. Logo, o resultado de x1 é igual a 5 meios. x2 é igual a menos 3, menos a raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes 2. Logo, fazendo o jogo de sinais, fica mais 3, menos a raiz quadrada de 49, menos 7. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, 3 mais 3 menos 7 é igual a menos 4. Lembrando da regra de sinais diferentes subtraem e conserva o sinal do número ou módulo maior. Então,
Então, o sinal do número maior é 7, menos 7, vai ficar menos 4. E 4 para dividir, né? Dividido por 4. Então, menos 4 dividido por 4 é igual a menos 1. Lembrando também da regra de sinal, a multiplicação e na divisão, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, menos 1. Assim, as raízes da equação 2x ao quadrado menos 3x menos 5 igual a 0 são x é igual a 5 meios e x é igual a menos 1. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje. Equação de segundo grau com uma incógnita. E para fixar o assunto, eu proponho atividade em casa. Copie e responda as questões abaixo em papel pautado. Primeira questão. Identifique os coeficientes da equação e diga se ela é completa ou não. Letra A, 5x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a 0. Letra B, 3x ao quadrado mais 55 igual a 0. Segunda questão, resolva as seguintes equações do segundo grau. Letra A, x ao quadrado menos 49 igual a 0. Letra B, x ao quadrado igual a 1. Letra C, x ao quadrado igual a 7x igual a 0. Letra D, x ao quadrado mais 5x igual a 0. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um beijo.